Bom dia, meninas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou continuar um pouquinho falar sobre Paulo. Eu não ia falar sobre Paulo, mas quem conduz, né, quem está conduzindo essas ministrações é o Senhor, e eu não consigo deixar de falar mais um pouquinho sobre ele, porque Paulo ele me inspira. É muito lindo de ver a história dele, né? Então eu vou falar mais um pouquinho hoje com vocês. Paulo, também chamado de Saulo, era judeu, nascido em Tarso, cidadão romano. Ele era perseguidor implacável de Jesus. Consentiu a morte de Estevão e assim espalhou o terror contra todas as igrejas. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 8:3. Saulo respirava ameaças e mortes contra os discípulos de Cristo. Atos 9:1. Até o dia em que foi encontrado por Jesus no caminho para a cidade de Damasco, local para onde se dirigia a fim de prender os cristãos que neste momento ainda nem se chamavam assim. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandecer de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Atos 9, do 3 a 9. Aquela transformação que a gente tem quando a gente recebe o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, foi aqui Saulo, né, antes de Paulo, né, que ele se tornou Paulo depois que o Senhor mudou o nome dele, aconteceu com ele. Saulo, ele começou a enxergar depois de 3 dias. Porque esses 3 dias que ele ficou sem comer e beber, parece que foi 3 dias de limpeza, né? Não somente corporal, mas espiritual. Após a sua conversão, Paulo logo passou a pregar sobre Jesus nas sinagogas e falar ousadamente no nome dele aos judeus e gentios. Paulo passa de perseguidor de Cristo a um perseguido. Sofreu violência, açoites, prisões, naufrágio, em função do seu amor pelo Evangelho e de sua missão, que era levar a boas novas também aos gentios, como disse o Senhor. E o Senhor disse: Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9, 15, 16. Paulo era um homem diligente, disciplinado, comprometido, apaixonado. Essas características pessoais houve após a sua conversão.
foram utilizadas para o reino de Deus, pois é assim que acontece conosco. As habilidades, os dons e talentos que possuímos após o nosso encontro com Jesus passam a ser usada para levar a sua mensagem de amor, fé, esperança e salvação para todo o mundo. Amém? Irmãs, é enorme a história de Paulo. Se eu for continuar aqui, vai dar ainda mais muitos minutos. Então, hoje eu gostaria de dizer para vocês que nós possamos nos espelhar em Paulo, porque Paulo um dia foi Saulo. Ele foi um homem comum e ainda mais foi um homem ruim, mas o Senhor ele tem o poder de mudar, né? E ele mudou o Saulo para Paulo. E ele foi inteiro na presença do Senhor. Ele não tinha medo, ele não tinha nada que o impedia de fazer a vontade do Senhor. Ele sabia o que ele queria, que era servir ao Pai com todo o seu coração. Que nós possamos estar assim, olhar para Paulo e querer ser como ele, servos fiéis, servas fiéis, que possamos ajudar, encorajar, incentivar mutualmente, não somente as nossas irmãs, mas todos aqueles que estiverem ao nosso lado. Amém? Amo vocês. Até amanhã. Deus abençoe grandemente. Bom dia, meninas.